Shalom, pessoal, como vocês estão? Eu tô um pouquinho sumida aqui, né? Nossa, a imagem, desculpa. Por causa justamente dessa parte de não saber filmar muito bem, não conseguir fazer as coisas direitinho. E é meio complicado aprender assim rápido, né? Mas não tô desistindo, não. Tô indo aos pouquinhos, conforme dá. Eu queria estar aqui todos os dias, fazendo um vídeo, mas não tô conseguindo. Porém, assim que é possível, eu faço. Hoje eu te convido a fazer uma devocional comigo. Hoje é domingo, né? E eu queria fazer uma devocional com vocês. Primeiro eu quero fazer uma oração. Se você quiser, feche seus olhos nesse momento. Faça essa oração comigo. Senhor, diante de Ti nos colocamos, Pai, porque entendemos, Espírito Santo, que a nossa prioridade é falar contigo. O nosso primeiro bom dia, sabe, o nosso primeiro agradecimento por ter acordado vivo, por ter, Senhor, nos livrado do laço da morte nessa madrugada, nessa noite. Nós repreendemos, Senhor, tudo que não provém de Ti, profetizamos nesse início de dia, um dia próspero, um dia com saúde, com felicidade, com alegria, um dia cheio de paz, de harmonia na nossa família, naqueles que nos cercam. Senhor, que na nossa boca fique, Espírito Santo, em nome de Jesus, liberada só para falar bênção, Senhor, falar do Teu nome, dar conselhos, Pai amado, profetizar sobre a vida da nossa família, daqueles que nos cercam, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando no decorrer do dia, Pai. Que nós venhamos suportar o propósito a qual estamos passando, porque cada um de nós sabemos que estamos passando por um propósito diferente, para alcançarmos, Senhor, o processo que estamos passando, para alcançarmos o propósito a qual o Senhor destinou para nossas vidas. E esse processo, algumas vezes, Senhor, é dolorido, algumas vezes é demorado, mas que nós venhamos confiar em Ti e entender, Pai querido, que no Seu tempo todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Te agradecemos, Espírito Santo, por todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, que está nos dando essa força, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer mais e mais pessoas, Senhor, para estar aqui também em nome de Jesus, ouvindo um pouco da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu estou louvando o Senhor com um hino a qual é muito forte no meu coração. Louva a Deus comigo, separa esse tempinho para você estar. Se você se sente sozinho, falar, não tenho força para poder ficar sozinho fazendo devocional, aproveita esse vídeo e faz junto comigo. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali chamar. Que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou.
que estão se sentindo sozinhos, aqueles que estão se sentindo, Senhor, desengaнаdos, Pai amado, sem vontade de viver mais para esse mundo, aqueles Espírito Santo que se perguntam por que cresceram, ou por que o Senhor trouxe eles para o mundo, Senhor. Visita aquelas pessoas, Senhor, que foram traídas, Senhor, que foram abandonadas, Pai, neste momento, Senhor, estão, Senhor, se sentindo vazios, até mesmo aquelas pessoas que têm tudo, Senhor, que olhando assim por fora, falam assim, mas por que essa pessoa está tão triste se eles têm tudo? Mas Senhor, preenche esse vazio, preenche, Senhor, em nome de Jesus. Todo vazio que vive, hoje é tua, trazendo e dará glória em nome de Jesus. Buscava e nada me completava, a tua presença que faltava em mim. Foi transformada por declara para não não quero esperar por Senhor. Hoje é tua morada, buscava e nada me contemplava, a tua presença que faltava em mim. Vida foi transformada. Diga, quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida o Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida o Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua. Pode ser na tua cabeça, e nada me completava, a tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou deixar assim um fundinho bem baixinho aqui. Mesa. Amém? Você recebeu em nome de Jesus? Porque esse é a devocional assim geralmente que eu faço, né? Eu faço uma oração, aí eu canto um louvor meio que para preparar o meu ambiente. E eu separei aqui um versículo que é em Isaías 14. Gente, eu não sou pregadora, tá?
Mas a devocional a gente entende que nós precisamos ler a palavra, né? E João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Não sei se está muito alto aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-te lugar. O Espírito Santo me despertou nessa manhã. Eu queria falar assim, eu queria um versículo que falava de que para crer no Senhor, esperar no Senhor. Porém, eu não queria muito aqui, assim, eu escolhendo, né? Aquele confia no Senhor, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu queria um diferente. E aí eu escolhi esse. O Espírito Santo, ele fala para nós confiarmos nele. O primeiro versículo, ele é bem claro, né? Vou repetir aqui, rapidinho. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. No louvor que nós cantamos, falamos, né? Quem é esse que era... Eu não sei cantar tocando outra música, não. Vamos lá. Fala, quem é ele que era sem pecado e não me condenou? Por quê? O Senhor fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, isso é muito verídico. Se nós estivermos com o nosso coração turbado, dificilmente nós vamos conseguir crer em Deus. Porque o coração turbado, ele traz inúmeras coisas que atrapalham nós crermos no Senhor. Porque o coração turbado, ele fica sujo, ele fica atribulado, ele fica turbado, ele fica trancado. Aqui está uma palavra turbado, mas nisso tudo traz é como se fosse efeito dominó. Para o mal, né? Um efeito dominó ruim. Uma coisa puxando a outra, uma coisa puxando a outra. Primeiro você está desmotivado, daqui a pouco você está cansado, daqui a pouco você está arrumando desculpa, você está desinteressado, e aí vai cada vez te trazendo mais para o chão e te afastando mais de Deus. Quando ele fala para não turbar o coração, ele fala logo em seguida, credes em Deus. Porque se você crê em Deus, seja qual for a circunstância da sua vida, seja qual for a situação que você esteja vivendo, até mesmo às vezes, não sei se você já sentiu isso, né? Algumas pessoas, elas são, claro, uma pessoa é diferente da outra. Tem pessoas que conseguem se manter alegre, feliz por mais tempo do que se mantendo triste. Já tem pessoas que às vezes não entendem porque ela se sente tão triste. Às vezes não aconteceu nada assim, aparentemente, sabe? Para dar um título àquela tristeza. Simplesmente você tá de um jeito e aí muda teu sentimento. Ele simplesmente, você não tá mais feliz. Você não tá mais, às vezes eu não digo nem feliz. Eu tô dizendo praticamente normal. Assim, não tá nem alegre, nem feliz, mas tá tudo correndo bem. Você tá com o coraçãozinho limpo, você tá bem, sabe? Então, para não ficar tão longo o vídeo, eu queria dizer isso para você. Eu vou contar uma não sei se é ilustração. Eu sei que eu conheço muitas histórias antigas que eu sei de antigamente. Gente, eu vou contar para você um pouco da minha vida. Não nesse vídeo. Não tô pronta para contar nesse vídeo. Mas eu vou contar um pouco para vocês da minha vida. E foi muito tempo atrás, mas eu ainda sinto muito. Eu vou abrir meu coração para você. Se você alguém que está assistindo esse vídeo já passou pelo que eu tô passando, vai se identificar comigo, né?
ou conhece alguém que já passou, enfim. Eu tinha muito medo de falar sobre esse assunto por causa da minha mãe, ela não gostava muito que eu falava nesse assunto. Porém, hoje a gente não tem mais ela aqui entre nós. Então, assim, eu gostaria de compartilhar para quem não sabe como lidar com a situação. Quando eu decidi realmente abrir esse canal, a Rafaela, eu não sei se ela vai precisar desse vídeo no futuro para ela ver, até mesmo para ela me conhecer mais, sabe? Não sei. Eu simplesmente falei assim, Senhor, se for para eu fazer, me dá coragem. Coragem porque vai vir críticas, vai vir pessoas falando que vou começar a querer decidir, porque as pessoas gostam muito de se meter na nossa vida, já percebeu? Eles fazem da vida deles o que eles querem. Mas quando chegar na hora da sua vida, todo mundo tá ali para dar palpite. Ai, vai ter coragem de fazer isso, se expor sua vida. Eu teria vergonha se eu roubasse, se eu fizesse mal para as pessoas, né? Se eu fizesse... Eu não faço mal para as pessoas, a minha vida é comum, sabe? Então, assim, por que vergonha? Não tô falando nada de errado. Então, assim, eu não tenho coragem de expor isso, expor aquilo, gente. A minha vida tá na mão do Senhor. E assim, vamos para a história? Eu não lembro exatamente como era, porque eu não estudei assim para estar aqui hoje. Simplesmente o Espírito Santo me tocou e falou assim: você não vai fazer devocional sozinha hoje, você vai fazer gravando o vídeo, porque nosso discipulado está sendo 7 quarta-feira, né, na nossa igreja MASP. 7 quarta-feira falando que a gente está buscando, no caso assim, você vai ver, deixa eu pegar meu caderno aqui, eu sei que é sobre milagre, que no primeiro discipulado nós estudamos assim, ó, gente, o discipulado tem sido uma bênção para nossa vida, porque tem trago um forte, ó, primeiro a gente fizemos uma dinâmica e tal, sejam participantes do milagre, que nós estudamos, foi o tema do primeiro discipulado, que foi sejam participantes do milagre. Aí teve várias coisas, aí tem frases fortíssimas aqui, ó. Enquanto estamos murmurando, o inimigo está se levantando. Aí cada título desse teve uma explicação, né? Nesse primeiro discipulado a nossa pastora deu. Deus quer te colocar no lugar do impossível. Aí tem assim, olha aqui esse aqui, que forte. Deus está chamando cada um de nós para uma missão. Para uma missão. Ela fala muito rápido, eu, Jesus, escrevo tão bagunçado que nem eu mesmo me acho. Não, como é que é? Gente madura não foge do confronto, foge da mentira disfarçada de paz. É porque ela fala rápido, aí eu fico escrevendo. E qual é o segredo? É ver os problemas, mas não deixar eles te matar. A gente tem muita coisa aqui. Enfim, o tema foi esse, sejam participantes do milagre. E nisso nós estamos 7 semanas orando, buscando para vivermos um milagre específico na nossa vida. Assim, nós já vivemos vários milagres, só em acordar viva já é um milagre. Mas nós estamos orando por algo específico e vamos viver esse milagre. Já teve pessoas nessa primeira semana que já contou mais de um milagre até, que viveu assim e foi uma bênção. E na segunda semana foi o pastor Flávio que deu o discipulado e foi sobre Neemias, né? Sobre levantando os muros. Aí ele deu muitos exemplos, né? Porque assim, tem assim, qual o segredo de Neemias? Ele escolheu ouvir somente uma voz, a voz do Senhor. Essa voz deu direcionamento para ele chegar ao deserto. Neemias levantou aquilo, que nem foi ele que derrubou,
Pessoas são melhores que coisas. Tem gente que troca coisas por pessoas. Cada coisa que eu li aqui foi um título que depois lá ele explanou, né? E uma coisa assim, que uma das coisas que mais, duas coisas que mais chamou minha atenção, essa última aqui, que ele deu uma explicação bem mastigadinha pra gente, né? Sobre pessoas são melhores que coisas, porque as pessoas valorizam muitas coisas e perde as pessoas, ou usa as pessoas como coisas. Tipo, tá servindo pra você, tá ali, não serve mais pra você, você joga fora como se fosse um lixo, como se fosse uma coisa que não desse mais pra usar. E não, aí ele explicou tudo direitinho. E essa parte aqui, foi Neemias, ele fez uma pergunta assim, foi Neemias que derrubou o muro? Não, aí a gente respondeu assim, todo mundo falou um pouquinho, aí falou assim, e por que que ele que foi escolhido para levantar? Porque ele se posicionou e aí explicou, às vezes você não faz alguma coisa, aí você fala assim, não vou fazer isso não foi eu que fiz, não foi eu que, vamos supor, eu não vou lavar essa louça não, porque não foi eu que sujei, aí começa a tua casa ficar, começar aqueles contritos, porque às vezes tem um prato já sujo lá, aí você coloca o seu, aí você quer lavar só o seu prato. Mas se você quer trazer uma casa com harmonia, você vai lavar aquele prato ali, né? E vai lavar o outro que tava lá. Aí você pode pensar, você tá me fazendo de bobo, né? Achando que eu sou empregado. Não, você vai colher o que você tá plantando um dia, talvez não seja com aquela pessoa, talvez seja com outra. Às vezes a gente espera que as coisas aconteçam com aquela pessoa que vamos supor que deixou aquele prato ali, mas não vai, talvez não seja com aquela pessoa, seja com outra, sabe? E eu não tô falando sobre literalmente o prato, eu tô falando sobre algo bem mais abrangente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as pessoas, o máximo que eu posso. Eu tô sempre ali, sou sempre muito disposta a ajudar. Nem todos reconhecem isso, nem todos veem isso como algo... Vê como qualquer coisa, sabe? Assim, mas eu falo da minha filha, fala muito, né? Minha filha mais velha fala muito, mamãe, a senhora tem que deixar de ser boba. Eu falo, filha, já tenho tantos pecados, já tenho tantos erros. Então, me deixa... como é que eu falo? Me deixa continuar alimentando o que eu tenho de bom. Mesmo que eu seja algumas vezes usada pelas pessoas não reconhecida, mas eu já tenho que consertar várias coisas na minha vida que eu peco, que eu erro. Então, o que eu tenho de bom, o que aos olhos do Pai, Ele me vê como uma pessoa agradável, eu preciso, mesmo que às vezes dá vontade de parar, eu preciso falar assim, não, Senhor, o reconhecimento não precisa vir do homem. Eu queria que o Senhor visse que a sua filha está fazendo o que o Senhor pede. E vamos lá para o que eu queria falar com vocês, que eu amo essa... eu não sei se isso é parábola, se é ilustração, eu escutava muitas, eu tinha CDs, né? Aí acabou esse negócio de CD, tá acabando tudo, o mundo tá correndo demais. Eu gostava muito da fita cassete, eu gostava muito, era tudo muito mais tempo, sabe? Pra você curtir, pra você... Agora não, lança uma coisa, já daqui a pouco já tem outra, enfim. Aí fala sobre uma criança que estava no aeroporto. Aí não vai fugir aqui da palavra não, tá? Tá falando sobre crer em Deus. Lembra no início, lembra João 14, primeiro versículo. Crer em Deus. Uma criança estava sentada, estava assim no assento normal, antes de pegar o voo. Não estava chamando muita atenção, porque as pessoas na correria do dia a dia delas, elas ficam naquele movimento, né? Ele estava lá quietinho, sentado, normal, chamou o voo, esse voo. Enfim, que essa criança ia para determinado lugar. Veio uma comissária, pegou ele pela mão, foi com ele para dentro do avião, todo mundo foi para os seus lugares, tal, se sentou, aí colocou o cinto de segurança, não sei se o nome é cinto de segurança, o cinto, né, que coloca antes do avião decolar. E tava tudo tranquilo. Aí falou, né,
fiquem tranquilos, fiquem bem, tal, o nosso voo está indo ao destino tal, bababá. Todo mundo super normal. A pessoa que estava sentada ao lado dessa criança olhou assim, pensou até que ele estava acompanhado, porque ele estava muito tranquilo. Devia ser uma criança por volta de 5, 6 anos, bem pequena, mas agora a gente vê que criança de 5, 6 anos é muito esperta. E pensou até que os pais estavam ali no voo e ele estava sentado, só tinha aquele assento, e aí ele sentou ali. Beleza, continuou. Aí o voo foi, bababá, o tempo do voo. Aí ele foi, pegou um caderninho, pegou uns lápis de cor, puxou a mesinha e começou a pintar, normalmente pintando. Aí daqui a pouco, do nada, deu uma turbulência muito, muito forte. Uma turbulência no voo. O voo começou a sacudir, aquelas máscaras de oxigênio, aquela gritaria que sabe que o povo para fazer escândalo é rápida. Com aquela gritaria. E aí a pessoa pegou, ninguém nem se preocupou de cuidar da criança. Tô falando assim, as pessoas que estavam ao lado, né? E tal. Mas assim, depois que aquela coisa assim, aí desceu a máscara, aí mandou colocar o cinto, mandou ficar na posição tal. E tudo que mandou fazer, a criança fez. Mas muito serenamente, tranquilo. Aí assim que saiu da turbulência, a aeromoça falou, passamos por uma turbulência, pedimos desculpa a todos os passageiros, bababá. Aí a criança puxou direito de novo, a mesinha, colocou ali coisa e continuou pintando normalmente. Ela não gritou, ela não chorou, ela não fez alvoroço, nada. Aí a moça que estava ao lado falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Aí o menino falou, pode sim. Ela disse, nossa, o voo passou por uma turbulência, tudo sacudindo, eu pensei que a gente ia cair, eu pensei que esse avião parecia que ia partir no meio, todo mundo ficou apavorado, gritando, e você ficou tão tranquilo? Ele disse sim, fiquei, não tive problema nenhum não tive medo. Aí ela, não teve medo, mas todo mundo do avião teve medo. Ele não tive medo, não tinha por que eu ter medo, por que eu teria medo? Ela, por causa do que aconteceu? Ele, não, moça, se eu soubesse que a senhora estava com medo, eu tinha te falado. Aí ela foi e falou assim, realmente, pela tua voz dá para perceber que você está super calmo, que você não ficou nervoso nem um minuto. Ele, não, eu não precisava ficar nervoso, sabe por quê? Porque o piloto desse avião é o meu pai. Aí a menina ficou assim, sério? Aí ela, mas a turbulência não dependeu do teu pai. O teu pai estava pilotando o avião, mas assim, a turbulência, aquela coisa, talvez ele não conseguir manter o controle do avião. Aí ele, a senhora não conhece o meu pai. E aí continuou ali pintando e a moça pensando naquilo ali. Trazendo para o lado espiritual, nós, filhos de Deus, precisamos ter essa percepção de quem é o nosso Pai. Independente da turbulência que estejamos vivendo, seja ela qual for, na área sentimental, na área financeira, na área profissional, precisamos entender que o piloto é Jesus. Só vai acontecer aquilo que o Senhor quiser que aconteça. E nós precisamos ter a consciência de que o que acontecer, vai acontecer. Entendeu? Igual ela falou assim, mas independente de ser teu pai, a turbulência, ele poderia não conseguir. Tá bom, mas vem aquele louvor, né, com aquela frase, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Então, o piloto da sua vida, querido, é Jesus, da minha vida é Jesus. Eu preciso falar pra mim também. Pregar para as pessoas às vezes é fácil, é mais difícil você pregar para você mesmo. E você falar para você, o piloto da sua vida é Jesus. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver, não vai. Porque não significa que só porque você é filho de Deus, que você não vai passar por certas situações. Credes em Deus. Ele vai direcionar a sua vida. É claro que nós queremos sempre que aconteça coisa boa. Mas a confiança tem que estar em Deus para que o teu coração esteja em paz.
Olha, um versículo tão pequeno como fala tanta coisa. Credes, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Com o coração turbado, vai ser muito complicado você aceitar o não de Deus. Com o coração turbado, vai ser muito difícil você aceitar certas situações. Mas com o coração cheio de Deus, você vai ter a percepção de quem é Ele na sua vida. Fique na paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.